Fala, torcida alviverde! Preparem-se, porque o que chegou aos nossos ouvidos dentro do Palmeiras tem feito até quem vive diariamente no clube perder o fôlego. Precisamos caminhar por tudo que explodiu no ambiente alviverde nas últimas horas, porque nada surgiu do nada, e cada detalhe está empurrando o Verdão para uma das semanas mais tensas dos últimos anos. A derrota para o Flamengo em Lima abriu uma rachadura que não para de crescer, e ninguém empurrou essa fenda com mais força do que Fábio Sormani. O comentarista da Placar TV simplesmente não poupou o treinador do Palmeiras. Não houve freio, não houve suavidade, não houve qualquer tentativa de ponderação. O que Sormani disse repercutiu como um trovão dentro da torcida e, principalmente, dentro da diretoria. Afinal, o Palmeiras voltou de Lima carregando um vice-campeonato que feriu mais que os anteriores. O time jogou aquém do esperado e o Flamengo se impôs. Em meio a esse ambiente pesado, Sormani decidiu ir além da crítica esportiva. Ele cravou frases que atingiram diretamente o coração da era Abel Ferreira no clube. Em suas redes sociais, publicou a declaração que incendiou debates por todo o Brasil. Abel Ferreira, salário de técnico europeu, desempenho de técnico de Série B. Acorda, Palmeiras! Acabou o ciclo do português sem educação. A contundência dessas palavras caiu como uma pedra no centro da academia de futebol. A publicação gerou comentários imediatos, dividindo até quem estava acostumado a defender o treinador português. A crítica sobre o ciclo ter terminado abriu um debate gigante. A frase sobre desempenho de técnico de Série B se espalhou rapidamente, sendo compartilhada, analisada, distorcida e replicada milhares de vezes. E a acusação sobre falta de educação reacendeu discussões antigas sobre o temperamento explosivo de Abel à beira do campo. O impacto foi enorme, porque Sormani foi direto, muito além do que muitos esperavam. O pior é que ele não falou sozinho. Logo depois, outras figuras da mídia reforçaram o coro. Felipe Melo, na TV Globo, e Craque Neto, na Band, também levantaram questionamentos sobre as escolhas do treinador na decisão. Ambos destacaram problemas nas mudanças, nas escalações e até na forma como Abel conduziu emocionalmente o elenco na reta final da competição. Com isso, a sensação de cerco se fechando ao redor do treinador ganhou ainda mais força. Dentro do clube, a repercussão foi intensa. Pessoas próximas ao departamento de futebol confirmam que a fala de Sormani chegou aos ouvidos de Abel rapidamente, e o treinador não recebeu bem o teor da crítica. A derrota já havia deixado o ambiente pesado, e a avalanche de opiniões fortes aumentou ainda mais a pressão. Jogadores sentiram o reflexo emocional, especialmente após o episódio em que Gustavo Gomes decidiu ir embora do CT a pé, visivelmente abatido. O gesto do capitão, comentado por vários funcionários, foi interpretado como um sinal de que a equipe estava mentalmente esgotada. No meio dessa tempestade, surgiu a grande dúvida sobre a renovação de Abel Ferreira até 2027. Oficialmente, o treinador reforçou que deseja continuar, dizendo que sua palavra vale mais que uma assinatura. Porém, nos bastidores, a pressão externa está mexendo com o emocional do técnico. Conversas internas apontam que ele está analisando com muito mais cuidado o peso dessa escolha. A diretoria, por sua vez, tenta manter a serenidade, mas admite que a derrota somada às críticas abriu brechas difíceis de ignorar. E não é apenas a imprensa que pressiona. Parte da torcida, antes completamente fiel ao treinador, começou a questionar decisões recentes. A queda no desempenho do time, o meio-campo desmontado e a falta de alternativas após a lesão de Lucas Evangelista alimentaram ainda mais o debate. A ideia de que o time ficou previsível ganhou força entre analistas esportivos, e isso reforça a narrativa de Sormani. Enquanto o mundo do futebol apontava para a final em Lima, o verdadeiro ponto de ruptura do Palmeiras estava acontecendo muito antes, em um lugar inesperado, quase esquecido pela maioria dos torcedores. A temporada de 2025 começou com energia, esperança e peças novas.
mas terminou revelando que a virada decisiva, aquela que desmontou o eixo central do time, aconteceu longe de qualquer decisão internacional. O Verdão não caiu em Lima. Ele começou a desabar semanas antes, ainda no Brasil, quando o setor mais vital do esquema de Abel Ferreira perdeu sua sustentação. Lucas Evangelista surgiu como uma solução inesperada, daqueles acertos silenciosos que se transformam em trunfos. Ele chegou como coadjuvante, deslocado, quase sem holofotes, mas rapidamente preencheu o vazio deixado pela saída de Richard Rios para o Benfica. A torcida ainda discutia nomes, imaginava reforços, aguardava novas contratações, quando Abel encontrou em Evangelista um encaixe raro. Ele virou titular absoluto sem precisar de campanha, de polêmica ou de pressão. Bastou jogar. E jogou muito. Esse avanço repentino mudou o Palmeiras. Com Flaco Lopes e Vitor Roque engrenando no ataque, o time encontrava fluidez. As transições aconteciam com precisão, a bola corria pelo meio-campo com naturalidade. O comando técnico enxergou finalmente um desenho que funcionava. O torcedor sentia que a equipe estava viva. E aí veio o momento que mudou tudo. Na partida contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, Evangelista esticou demais a perna em uma dividida, típica do seu estilo combativo. Foi um lance comum, um gesto técnico que ele repetira dezenas de vezes na temporada. Mas desta vez, o corpo não respondeu. O tendão posterior da coxa direita rompeu e o jogador caiu imediatamente. A imagem do atendimento médico se tornou o marco simbólico do início da queda. Era o motor do time desligando diante de milhares de pessoas, enquanto quase ninguém compreendia a dimensão do que estava acontecendo. A cirurgia veio rápido. A notícia de que ele só retornaria em 2026 caiu como um balde gelado. O Palmeiras ainda venceu 4 jogos depois da lesão, enganando quem acreditava que o impacto seria mínimo. Mas, a cada partida, o reflexo da ausência de Evangelista se espalhava por todo o time. Andréas Pereira, contratado como o camisa 8 ideal, foi obrigado a recuar, abandonando a função ofensiva na qual tinha brilhado nos confrontos contra o River Plate. E aí o dominó começou a cair. Sem Evangelista, Aníbal Moreno perdeu sustentação defensiva e viu seu rendimento despencar. Acabou a temporada como reserva. O meia ofensivo virou uma dor de cabeça permanente para Abel. O treinador tentou de tudo: Maurício, Rafael Veiga, Sosa, Facundo Torres, Felipe Anderson. Nenhum deles conseguiu desempenhar o papel com consistência. A única exceção foi Veiga no duelo contra a LDU no Allianz Parque. Um ponto luminoso, em meio a uma sequência de atuações apagadas. O time se desorganizou. E não foi por falta de tentativa. O Palmeiras buscou alternativas no elenco, nas variações táticas, na reconfiguração das linhas, mas nada parecia devolver o fluxo natural do meio-campo. Bruno Fux, defensor de origem, acabou adaptado por necessidade, não por estratégia. E ainda assim, a engrenagem seguia arrastada. Enquanto isso, o ataque se tornava refém de bolas longas e transições forçadas. O setor ofensivo, que em determinado momento parecia promissor com Vitor Roque e Flaco Lopes, passou a viver de lampejos. O encaixe, que antes fluía como um relógio afinado, se transformou em improviso permanente. E então veio a final da Libertadores. Quando a escalação foi divulgada, a ausência de um meio-campo estruturado saltou aos olhos. Apenas Andréas como homem central. O torcedor percebeu. Os analistas perceberam. Os adversários perceberam. O recado estava ali, explícito. O setor mais importante do esquema de Abel estava esvaziado, exausto, remendado. Não havia mais como esconder o problema que vinha se arrastando desde a lesão de Evangelista. O Flamengo dominou onde o Palmeiras não conseguiu competir. A pressão alta encontrou pouco resistência. A criação palmeirense se limitou a tentativas isoladas. E o vice-campeonato se tornou apenas o desfecho mais previsível de um processo silencioso e implacável que começou meses antes. A derrota em Lima,
não foi apenas a perda de um título. Foi o sintoma final de uma temporada em que o pilar central da equipe ruíra sem substituição à altura. Agora, enquanto o clube tenta absorver o impacto emocional e técnico dessa queda, fica clara a necessidade de reconstruir o setor que sustentou os melhores momentos do time. O Palmeiras precisa reorganizar seu meio-campo com urgência. Precisa reavaliar peças, reposições e contratações. E precisa entender que a temporada de 2025 escapou justamente porque o ponto de virada aconteceu longe das câmeras, nos bastidores de uma lesão que ninguém imaginava que seria tão determinante. Se você chegou até aqui, deixe sua opinião sobre esse cenário e aproveite para se inscrever no canal e ativar as notificações, porque vamos acompanhar cada passo dessa novela dentro do Palmeiras nos próximos dias.